Sérgio Vieira, advogado especialista em direito empresarial e deve estar com muitos desafios para utilizar GPT, inteligência artificial, porque a gente vai, de um momento ou outro, vai ter que discutir aí, doutor. Vamos falar sobre isso e sobre as outras tecnologias. São muitas, né? Bastante. Ainda mais no campo do direito, imagina. E se bem usadas, vieram para ajudar. É claro, são auxiliares, estão ali para nos apoiar. Bom, a gente vai para a vinheta e em seguida volta conversando com o doutor Sérgio. Já, já. Doutor, em que momento o senhor chegou a ter a dúvida? Será que se tem essa dúvida de que as nossas profissões que lidam mais com as letras ali, com a área humana, vai ser engolida pela inteligência artificial? O senhor acredita nisso ou aquilo que o senhor falou agora há pouco serão sempre auxiliares aos nossos trabalhos? Caio, obrigado pela pergunta e pelo convite, principalmente, uma honra bater esse papo contigo. A profissão nunca vai ser engolida. O que pode ou que já está acontecendo é que profissionais que fazem exatamente a mesma coisa que a ferramenta faz, este profissional perderá espaço. Eu tenho alguns exemplos para te dar para a gente exemplificar isso para quem está nos assistindo entender. É só a gente lembrar 10, 15 anos atrás como é que a gente utilizava o sistema bancário. A gente precisava ir à agência. Quando o caixa eletrônico chegou, era uma evolução. Você sacava dinheiro e fazia depósitos e tirava saldo e extrato na máquina. Aquela máquina transformou a forma de consumir o sistema bancário. Atualmente, pouquíssimas vezes no ano a gente vai ao banco, mas o banco continua existindo. A automatização, a automação veio para facilitar a vida do usuário. A gente, como cliente do banco, a gente usa o smartphone, os computadores para fazer o que a gente fazia na agência. E assim tem diversos outros exemplos. Então, a tecnologia bem aliada ajuda na experiência do cliente. Para a advocacia, para o jornalismo, vamos entender que a gente é o banco. Então, a gente vai continuar existindo. Então, a função do banco, a função do advogado, a função do jornalista, a função do profissional, ela é essencial e vai continuar existindo sempre. A depender do assunto que você tenha para lidar, você faz questão de conversar com o seu gerente. O que era regra virou exceção. Mas você quer saber, a depender do assunto, você quer saber quem é a pessoa que vai te atender para resolver aquele problema. Claro. E aí o paralelo que eu faço é, qual é o assunto que você resolve para o seu cliente? Se o assunto que você resolve é o que o caixa eletrônico resolve, sua função está fadada a ser substituída pelo equipamento. Qual é a função, qual a solução, qual a dor que você resolve, que você seria o gerente com o qual o cliente sai de casa fazendo questão de falar. Então esse exemplo serve muito bem para ilustrar que o mercado continua existindo e a forma de se consumir esse produto, esse serviço muda. E no final do dia é um ativo para o consumidor. Se a ferramenta bem utilizada, ela traz boas soluções. E em paralelo a isso vem algumas dificuldades. Tem fraude, tem má utilização, tem o início da transição que o consumidor não sabe como fazer uso. Fica a dúvida se aquela ferramenta é segura ou não. Os mais velhos ainda, por vezes, não usam o sistema bancário, o smartphone. Com medo de fraude. Com medo de fraude. E as fraudes acontecem. Mas o que era regra e ao banco virou exceção. O mercado mudou. Mas causa um pouco de preocupação, em especial, tanto eu vou me ater novamente ao jornalismo e à advocacia, porque a gente vê as faculdades repletas de estudantes ali tentando ingressar na nossa área. E aquilo que você falou no comecinho dessa entrevista, que é o fato de quem faz a mesma coisa sempre não entender o processo tecnológico, eu vou chamar de transformação digital, como diz um dos escritores da área, que é o Juliano Kimura, isso significa que a gente está observando para esse mercado, e esse mercado será que está saindo da faculdade entendendo do peso da responsabilidade que terão de entender o processo tecnológico, não mais como uma ferramenta auxiliar, e sim como uma ferramenta necessária. Ferramenta não é que vai tomar espaço, já tomou. Se o profissional não entender isso, a culpa não é da ferramenta. A culpa é do profissional. Nosso papel é entender quais são as ferramentas existentes e de qual forma essa ferramenta ajuda no nosso dia a dia.
E a reflexão é exatamente essa. Se o que a gente faz, a ferramenta faz exatamente igual, a culpa não é da ferramenta. A culpa é sua, que não faz nada além do que já é executável por uma máquina. E aí o balanço que a gente precisa fazer é o que eu tenho de ativo além do que a máquina já faz. Qual é o assunto que faz o cliente sair de casa e vir conversar comigo? O que eu soluciono de problema dele além das respostas automatizadas ou respostas padrões? Então, consumir jornalismo, a gente está numa era aí de fake news. Então, a gente já sabe alguns canais de comunicação que geralmente divulgam fake news e outros que têm maior credibilidade. Então, a gente costuma e prevalece, dá prevalência para consumir quem tem maior credibilidade. Assim funciona com a advocacia também. Na dúvida, quando você é novidade, o mercado não sabe para que você veio. Primeiro te dão o direito da dúvida. Se você fizer um trabalho razoável, um trabalho medíocre, a culpa é sua. Você vai ser expurgado no meio por isso. Então, se a gente entender que a ferramenta é um facilitador, a ferramenta, o chat GPT, por exemplo, ela é um compilador de informações já existentes na rede mundial de computação. Ela não produz nada que não exista. Ela filtra, ela faz uma pesquisa imensa num tempo curto e te traz um compilado disso. É claro que com inteligência artificial, isso é muito mais rápido do que cada um fizesse a sua pesquisa. Mas ela não produz nada de novo. Ela vai atrás de um repositório. Estudávamos, não muito tempo atrás, por livros, apostilas, Barça, era algo que era normal. Barça era o nosso Google, né? Antigamente. O nosso Google era Barça. A gente ficava limitado aos exemplares de Barça que a gente tinha em casa. E o Google era o índice remissivo, você tinha que ir lá no final do livro e procurar o assunto. Então, se você não soubesse o que procurar, você não achava a resposta. Claro. E assim continua sendo. Se você não souber o que perguntar para a ferramenta, a resposta não vai vir proporcional ao que você precisa de resposta. E vou além. Se o profissional entender que a resposta da ferramenta é suficiente para entregar para o cliente, seja um texto jornalístico, seja um trabalho do direito, esse trabalho, esse resultado entregue pela inteligência é para ser um norteador. É para você entender o que vem sendo falado a respeito e sendo praticado. E a gente não pode se apropriar de algo que você não escreveu. Assim como na advocacia, no jornalismo e nas outras profissões de criação, se você busca uma fonte, você precisa atribuir a fonte. Você pode fazer o uso disso, desde que você atribua a fonte. É ético, né? Eu já ia para esse caminho. É o caminho que a ética cada vez mais é colocada em xeque, uma vez que você pode ter ali a apropriação indevida de um conteúdo que não lhe pertence, que não é de sua autoria. E como a ferramenta faz um compilado, você não consegue individualizar a origem daquele texto. Então, aquele texto é fruto do chat GPT. Não tem problema nenhum fazer menção disso, desde que você faça e não se aproprie de algo que você não criou. Então, no direito, essa ferramenta, como diversas outras, serve para, ao invés de um trabalho massificante de reproduzir o que já está pronto, pega o que já está pronto de uma forma inteligente e dá o seu acabamento final. Você precisa ter um toque seu. Porque, de novo, se o que você faz, a ferramenta faz, a culpa não é da ferramenta. É claro. E no teu dia a dia, no escritório, como é que isso se comportou dentro do processo até mesmo de um processo simples da construção de uma peça jurídica, por exemplo? Como é que foi o comportamento da equipe diante da tecnologia? Vou pegar dois exemplos aí para ficar fácil para explicar. A gente tem o pessoal mais novo, recém-formado, que já se formou tendo essa tecnologia como parte do dia a dia, então já estudou, já fez as matérias ali, os semestres, usando a tecnologia, então é menos difícil para esse pessoal, e para o pessoal que formou sem o uso da tecnologia, que aí tem um choque de realidade, de mudança de paradigma. Mas no final do dia, Caio, quem entende que a ferramenta é um facilitador e tira bom proveito dela, e atribui os créditos, consegue tirar da sua carga de trabalho diário muita coisa que a ferramenta faz. Então, tem coisa que é replicável? Vou pegar alguns exemplos simples. Para escrever uma procuração, que é um documento simples que a maioria conhece. Você não precisa abrir um Word e escrever do zero. Não tem problema nenhum você ir na ferramenta e usar um norteador de um modelo de procuração. Isso até já existia antes, claro, do GPT, antes mesmo de qualquer outra ferramenta de inteligência artificial. E aí tem outras ferramentas que trazem isso de uma melhor forma, já vem editável, já vem com visual melhor, já vem com atualizações que tira
a obrigatoriedade do advogado sentar e abrir uma página em branco e escrever do zero. Isso demora muito mais tempo e é algo que não tem nada de muito diferencial. Aquele trabalho ali é um trabalho simples, então a ferramenta serve para isso, para facilitar essa rotina. E nessa linha de coisas que podem ser facilitadas, tem muita coisa que pode e deve, porque sobra tempo para fazer outras coisas que precisa de cognição, de estudo, de profundidade, que aí sim, isso a ferramenta não resolve. Essa tua resposta vai um pouquinho de encontro com aquela tua primeira resposta, que foi o fato de que o ser humano, a mente humana, não vai ser substituída tão cedo e não sei se será. Afinal, a criação ainda é nossa. Mas me preocupa muito o fato dos perigos que rondam também a inteligência artificial, e aí a gente já citou um, que é o fato de você ter acesso a esse conteúdo, às vezes não dar o crédito, às vezes não estar atento a quem aquele conteúdo pertence. Mas dentro do direito, dentro da advocacia, existe uma... A gente até comentou aqui, me perdoem os professores de língua portuguesa, um emburrecimento natural também com a facilidade de acesso a essas ferramentas? Plenamente algo preocupante. As continhas básicas que a gente aprende na escola, somar, dividir, multiplicar e subtrair, que eram contas que a gente fazia no lápis, a gente não faz mais, a gente faz na calculadora. E assim tem diversos outros exemplos. A gente liga o carro e automaticamente a gente liga as plataformas, os aplicativos que nos levam nos caminhos. Por mais que a gente saiba o caminho, a gente já está no automático de utilizar, que é inteligência artificial isso, os aplicativos que a gente usa no dia a dia. Para que serve? Teoricamente para facilitar a nossa rotina, mas isso nos tira do exercício de pensar a respeito. Você está fazendo ali, você não sabe o que você está fazendo. A ferramenta está fazendo algo por você e você está sendo guiado pela ferramenta. O que eu acho que é de positivo se bem utilizado? Quando você utiliza isso e toma as suas decisões a respeito. Até para saber escolher para que lado você vai, você faz uma pesquisa ampla e tem alguns resultados. Tem várias ferramentas que você pode utilizar. Se você escolher só uma, você buscar só uma fonte de pesquisa, não quer dizer que aquela seja a melhor. Você tem que ter no mínimo duas para ter um comparativo. Então, ao utilizar ferramentas, faça o melhor uso e não receba aquilo ali como a única solução possível. E para isso precisa de um pensamento um pouco mais aprofundado, para no mínimo, Caio, a gente ler os 2 ou 3 resultados e tirar o melhor resultado, o melhor conteúdo daquilo que está sendo entregue. E o emburrecimento vem quando o profissional não faz, no mínimo, um double check, uma dupla checagem do trabalho feito pela inteligência artificial. Pega aquilo como se o trabalho definitivo fosse e entrega para o cliente, entrega para o mercado. Aí sim começa a ser bem prejudicial. Isso me preocupa porque é o fato da base, é o aspecto da cosmovisão, aquilo que a gente discute muito no meio acadêmico, que é você olhar para aquilo e ter entendimento pelo menos do básico, é você entender a origem daquilo. E esse fato de às vezes não conseguir compreender é um processo que, se você não estiver atento, é aquilo, né? Tudo em excesso vai gerar uma dificuldade ainda que até cognitiva, de compreensão. E você acredita que a geração do direito que está chegando, saindo das faculdades, saindo da academia agora, tem esse mesmo nível de dúvida sobre esse aspecto que a gente está levantando aqui? Ou o mercado vai ensinar da pior forma? O mercado tem ensinado da pior forma para quem não tem consciência de como utilizar a ferramenta. E o mercado expurga quem não se adapta e acelera quem entende como é que funciona. Então, a advocacia tradicional de não muito tempo para trás era a máquina de escrever, assim como era o jornalismo. Na migração para o computador, teve ali um choque cultural. Alguns profissionais se adaptaram num tempo hábil menor, outros demoraram mais tempo e outros não se adaptaram. Teve algum advogado que veio aqui conversar comigo que disse assim: eu conheço um advogado que até preferiu deixar a profissão do que largar a Olivetti ali, a máquina de datilografia. E o ápice daquele tempo é que quem tinha máquina de escrever digital, não, era elétrica. Elétrica. Né? Tinha não elétrica e tinha elétrica. Então, só que a gente percebe que o tempo de transição de tecnologia, que demorava mais tempo, agora está curtíssimo.
Quando você começa a ter domínio na ferramenta, ela já está desatualizada. E o tempo para aprender a fazer o uso dela também muda de pessoa para pessoa. Então, a transição e a adaptabilidade das novas gerações é mais rápida do que as outras, porque já cresceram nesse meio. Meu filho tem 7 anos, ele passa o dedo na telinha desde quando ele se entende por gente. Isso pode ser muito bom, isso pode ser muito ruim. Ele se prende no online e ele esquece do offline. Então tem um papel aqui da gente buscar o equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio. E a culpa, de novo, não é da tecnologia. A tecnologia, se bem utilizada, ela é para trazer um facilitador do nosso dia a dia. O problema está no usuário, o problema está no profissional que acha que a tecnologia vai tirar o trabalho ou a profissão do mundo. Não necessariamente não vai, pode tirar a sua cadeira. Se a cadeira que você ocupa, a tecnologia já executa, o erro está em você. Descubra alguma outra coisa que você faça que a tecnologia ainda não faz. E no pior cenário, Caio, para a gente exemplificar aqui, tudo que eu faço a tecnologia já faz. No mínimo, seja o melhor usuário da tecnologia, porque também isso é o diferencial. Tirar o melhor proveito no menor tempo possível. E ter comparativos. Quando você faz comparativos do trabalho resultante da tecnologia, atribuindo crédito a ela, não se apropriando isso, não colocando no final do texto escrito por Sérgio Vieira, não sendo escrito por mim, não tem problema nenhum. Então já tem profissões que são estritamente vinculadas ao digital. Tem diversas profissões que não existiam. As pessoas aprendem a fazer isso da forma bem feita, cria-se novos mercados e muda-se os já existentes. Sabe algo que me chama a atenção, Sérgio, é o fato de que a pandemia acelerou muito esse processo. E até então, você como operador de direito sabe muito bem que o fato de você ir numa comarca, ir num fórum, isso exigia tempo e às vezes era necessário a tua presença. E depois da pandemia, muita coisa mudou. Você acredita que esse ambiente jurídico, esse ambiente da esfera do judiciário, vai continuar evoluindo do ponto de vista de chegar um momento que necessariamente o tribunal do júri não seja tão presencial, possa ter hologramas, possa ter ali uma inteligência artificial embarcada nisso que facilite mais ainda? Já mudou muito, o exemplo do período da pandemia é excelente. Era muita coisa offline e obrigatoriamente foi de imediato obrigado a ir para o online. Quem já estava facilitou, quem não estava foi obrigado a ir. A gente descobriu bastante coisa, cara. A gente descobriu que dá para fazer muita coisa sem precisar ir fisicamente ao local, que as ferramentas facilitam a gente se comunicar em tempo real. Isso tira deslocamento, custo, enfim, outros custos agregados. Mas perde-se, e a gente percebe isso, a pessoalidade, o tato e o trato. Você está ao vivo, a gente percebe na linguagem corporal, na falada, na não falada, em outras formas de se comunicar, é um diferencial. Isso o online não traz. Quando a gente senta aqui de frente para a câmera, as pessoas não sabem o que está acontecendo atrás da câmera, o que a câmera não capta. Mas no ambiente do judiciário, e aí já tem algumas experiências de escritórios com metaverso, metaverso há 2, 3 anos atrás era o boom. Como tem uma plataforma nova agora que eu já esqueci o nome, mas teve o boom do Clubhouse, teve o boom do Facebook, vez ou outra, de tempos em tempos, aparece uma novidade, agora recentemente o chat GPT. A inteligência artificial remota da década de 50, então é um assunto antigo. Sim. Que está em pauta face à crescente da tecnologia e a diminuição do custo. Era algo muito caro e de difícil acesso. Hoje virou commodity, hoje todo mundo tem isso de forma gratuita. Então, a forma como a tecnologia avança, a sociedade avança junto e o direito precisa se adaptar. Então, a rotina judiciária já se reinventou. Os processos, em sua grande maioria, já são digitais. Antes você precisava ir até o fórum, pegar fisicamente e levar para o seu escritório. Isso não existe mais de algum tempo. Cada um no seu computador entra e faz o que precisa ser feito. E o juiz da mesma forma. Então, isso diminui gasto de papel, facilita a rotina e tal. Mas pegando o teu exemplo do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri coloca em risco a liberdade de alguém. O Tribunal do Júri são julgamentos que podem resultar na condenação, na restrição da liberdade de ir e vir.
Então, acredito que seja pouco provável, neste exemplo, que é algo de excepcional, que de imediato tem alguma alteração. Até porque mexe muito com a sensibilidade, né? Exatamente por isso. Exatamente essa era a minha isso. preocupação depois dessa pergunta. E ali entra exatamente o que é o diferencial e o porquê que eu acho pouco provável de imediato. Porque ali o Tribunal do Júri é um exercício de convencimento. Tem o advogado do réu, tem o Ministério Público, assistente de acusação e tem os jurados. Os jurados precisam ser convencidos de ser culpado ou inocente e humanamente impossível hoje, com as ferramentas que se tem, se fazer isso de igual forma no online como se faz no offline. Então, este ativo é algo a se pensar, os colegas advogados, por exemplo. Então, não sei o que fazer e acho que eu sou um bom orador. Pensa em atuar no Tribunal do Júri, é só uma reflexão. Então, tudo que eu faço, a tecnologia faz. O Tribunal do Júri continua sendo presencial e não há expectativa para que mude. Então, vai encontrar dentro do leque de opções que existe, que não é pouca, são diversas carreiras e possibilidades, aonde melhor você se adequa. Ao invés de brigar contra a tecnologia, você traz ela para facilitar o seu dia ou você encontra onde se encaixar. É isso mesmo. Eu vou ser um pouco até otimista, vou falar de 10 anos, mas como é que você vê a sua profissão daqui a 10 anos? Pode ser até antes, né? A gente está falando, às vezes, de 2 anos, 3 anos, o negócio já evoluiu, mudou tanto. Vamos fazer uma previsão, né? Depois a gente está em 2023, 2033, a gente assiste para ver se acertou ou não. A forma de se relacionar entre as pessoas já mudou. A gente se comunica muito mais no online do que no offline. Sim. Os aplicativos dos smartphones e as formas como a gente consome conteúdo também mudou. A forma de se fazer imprensa mudou. Os canais eram 4 ou 5 na TV aberta e isso hoje é infinitamente diferente do que era. O direito, Caio, é uma forma... O direito, o exemplo, o símbolo do direito é uma balança. Quando alguma relação entre as partes se desequilibra, a gente vai para o judiciário para que um terceiro, que é o juiz, reequilibre isso. Pronto. O Brasil é um dos países que mais judicializam assuntos. Então tem a indústria do dano moral, então qualquer assunto, uma discussão de condôminos, uma briga de trânsito, uma discussão, por mais simples que seja, que poderia ser resolvida por diálogo, o brasileiro tem o hábito de demandar ao judiciário. Recorrer à justiça. E é humanamente impossível se ter agilidade com o número de juízes disponíveis versus a quantidade de processos. É brutal o número de processos ajuizados. A forma como a estrutura funciona já está mudando e precisa mudar. Isso passa por consciência e tecnologia. Então, o próprio STF já informou que tem feito um estudo para utilizar a inteligência artificial e já está utilizando para recurso repetitivo. Então, decidir um processo dessa forma, todos os outros que chegarem aqui com o mesmo pedido já está decidido, não precisa o juiz ir lá de novo. Então, a ferramenta entra para fazer, às vezes, ao invés de algum serventuário parar para olhar, o cruzamento de dados com a inteligência artificial julga com base em algum julgado que já teve. A minha percepção é que vai sobrar no final do dia aqueles assuntos que, de fato, alguém precisa parar e falar: opa, isso aqui é diferente, a gente pode ter visto algo parecido, mas não exatamente com o que está sendo trazido agora. Então, eu quero ouvir o Caio e eu quero ouvir o Sérgio. Eu quero ouvir as pessoas envolvidas neste assunto. Então, acredito que a profissão vai continuar existindo, o judiciário do formato, talvez não do mesmo tamanho que exista hoje, mas quem quiser continuar em 5, 10 anos fazendo um trabalho de advocacia ou no meio do jurídico, do judiciário, precisa entender qual que é o diferencial e o que leva alguém a sair de casa para ir falar presencialmente, ou pode até ser uma conversa online, mas o que faz alguém procurar o Caio ou o Sérgio para resolver aquele assunto. Se você não tiver alguma resposta que diga: este assunto faz com que alguém saia de casa para falar comigo, repense a forma como você atua profissionalmente. É isso. Tem que repensar, e repensar muito, porque a tecnologia está presente para auxiliar, embora a gente precise saber operar como nunca essas ferramentas. Sérgio, obrigado por ter vindo aqui ao Real Time 1, obrigado mesmo. Se tiver novidades a respeito das tecnologias envolvendo o jurídico, por favor, você sabe que pode voltar. Obrigado. Obrigado pelo convite, conte sempre comigo, uma honra bater esse papo com vocês.
E a você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista. Olha só, inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o Real Time On Play. Até uma próxima oportunidade.